Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel PS, sou empreendedora e esse vídeo tem o intuito de responder a maioria das questões que vocês estão me enviando sobre o MIT. E para quem não está enviando perguntas, mas também está interessado mais sobre como prestar faculdades lá fora ou trabalhar para conseguir pagar essa faculdade ou até mesmo como a experiência lá, pode ser interessante ver esse vídeo também. Então vamos lá. E isso a maioria das coisas que eu tô falando é baseado em perguntas que eu recebo constantemente e que eu achei que se tivesse um vídeo explicando, facilitaria a disseminação desse conteúdo. Legal. Então, para quem não sabe, eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz faculdade no MIT, que é uma universidade no estado de Massachusetts, muito forte em exatas, mas depois que eu fiz várias aulas em humanas e outras matérias também, eu acabei percebendo que é muito forte, na verdade, em tudo que ensina. Mas tem muitas perguntas que eu recebo sobre o MIT. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como que é prestar, como que se faz para prestar MIT, como que eu fiz para conseguir pagar o MIT, como que é no processo, o que o MIT busca, né? Eu acabei trabalhando lá no setor de admissão do MIT, então eu tenho um pouquinho da visão do que eles buscam e depois um pouquinho sobre a experiência no MIT. Obviamente eu poderia falar horas e horas e horas, vai ser um pouquinho resumido para vocês conseguirem aprender mais rapidamente sobre essas coisas. Então, vamos lá. Processo de aplicação do MIT. Eu vou colocar um link aqui embaixo porque às vezes muda um pouco de ano a ano e eu fiz esse processo em 2005, certo? Então algumas coisas podem ter mudado. A grande maioria das coisas ainda são as mesmas, com certeza, mas uma coisa aqui ou ali pode ter mudado. E no meu caso, isso foi para prestar para graduação, né? Não era pós-graduação, era o que eles chamam de undergrad, que é a graduação. E prestando vindo de uma escola brasileira. O processo é um pouco diferente se você faz escola americana ou escola britânica, ou seja, uma escola na qual a sua primeira língua já é o inglês. No meu caso, eu fiz colégio etapa, a primeira língua era português, então eu segui esse processo que eu vou contar para vocês agora. O processo, na verdade, é bem extenso e tem várias partes diferentes que você tem que enviar para o MIT. Eu vou colocar um link aqui, que é o link do Admissions do MIT, que você pode ver todos os detalhes explicadinho, mas eu vou falar no meu caso o que eu tive que fazer. A primeira coisa é que tem que enviar um formulário com informações gerais sobre você, só para eles saberem que vocês têm o intuito de prestar MIT. Mas daí começa a loucura de enviar muitos documentos, que eles querem, na verdade, entender o que você é como ser humano. Não é apenas as suas notas que importam, mas tem muito a ver com quais são os projetos que você faz, quais são os seus interesses. O que eles estão tentando entender é como você vai usar a educação do MIT para tentar transformar o mundo num lugar ainda melhor. É isso que eles querem. Eles querem ter uma base sobre, poxa, se eu aceitar essa pessoa no MIT, né, eles aceitam 1.000 pessoas por ano, dessas 1.000, cerca de 90 são não americanos, né, são internacionais que se mudam para lá como eu fiz. Então eles querem ter certeza que as pessoas que eles aceitam vão usar a educação que eles vão providenciar para tentar transformar o mundo num lugar melhor, né, isso é muito importante para eles. Então vamos lá, processo de aplicação, o que eu tive que enviar? Eu tive que enviar várias redações sobre o que é importante para mim. Tem alguns tópicos a cada ano que você pode escolher. No meu ano era sobre qual era o seu melhor, qual era a coisa que você tinha mais orgulho de ter feito, ou qual era o seu melhor erro, seu maior erro, mas que você aprendeu com ele. Então são tópicos bem específicos, mas bem pessoais, e eles querem que você abra seu coração nessa redação, né? Então tem uma redação que você tem que mandar. Tem várias mini redações que você tem que mandar também. Então, por exemplo, você tem que falar sobre quais são as coisas que você faz que são extracurriculares, né? Se você quiser contar sobre qualquer projeto, você pode contar. Se você quiser contar sobre qualquer trabalho voluntário que você fez, você pode contar. Então, tem bastante espaço para contar o que é importante na sua vida, né? Do lado escolar, você tem que mandar todo o histórico escolar. Então, todas as suas notas, não só a nota que você vai ter numa prova específica que eu vou falar agora, mas a nota de todo o seu colegial. Eles querem saber de todas as matérias, como você foi, o que você gostava, certo? Então, o que você fez no colégio conta, é diferente do Brasil, que é só uma prova do vestibular, né? Lá o histórico escolar conta. Então, vamos lá, redações, textos mais específicos sobre os projetos que você faz e sobre o que interessa para você, histórico escolar, recomendações de professores ou chefes ou pessoas com quem você trabalhou em alguma equipe
Então, quando você estiver aplicando, quando você estiver prestando MIT, eles usam a palavra apply, né, aplicando. Você talvez já tenha feito algum trabalho voluntário, tenha tido um chefe, você talvez tenha começado um projeto, tenha tido um sócio, e você teve professores que te conheceram. Eles pedem 2 recomendações de pessoas que te conhecem bem. A grande maioria das pessoas manda recomendação de professores, mas se você é muito esportista, é legal mandar informação sobre quem é o seu técnico, né? Mas basicamente eles querem alguém que escreva você como você é, que descreva por que você merece aquela posição no MIT, e não só isso, porque seria um, um bom encontro, você e o MIT, né? Por que faria sentido você estudar no MIT e o MIT ter você como estudante? Então isso é importante. Essas cartas de recomendações são muito, muito, muito importantes. Não pede para qualquer pessoa, tem que pedir para alguém que te conhece bem, né? E tem que ser simples, normalmente é uma folha contando por que realmente você tem a ver com o MIT, o que você já fez, que foi legal para você, para o mundo, para a educação, né? Então tem que escolher alguém que te conhece bem, que sabe escrever sobre você bem, né? E alguém que queira também aprender como que é fazer uma carta de recomendação, porque no Brasil não é muito comum essa ideia de carta de recomendação. Além disso, eu tive que fazer o TOEFL, que é um exame para provar que você sabe o básico do inglês, para conseguir sobreviver lá. Mas eu não me preocuparia tanto com isso. O exame não é tão complicado e você aprende muito do inglês lá. Né? Tem um outro exame que eles fazem, que se você souber só o básico, eles te dão aula de inglês no MIT. No meu caso, eu acabei fazendo isso. Eu não era 100% fluente em inglês, nem perto disso. E só que você é jogada, né, lá, 24 horas por dia aprendendo inglês, você aprende muito rápido. Tá 24 horas por dia imersa, você aprende muito mais rápido do que qualquer curso que você vai fazer de 2 horas por semana. Então você tem que saber o básico e não se preocupa, se você souber o básico, lá você vai aprender o resto. Tive que fazer também um exame que chama SAT. E o SAT tem o SAT 1, SAT 2. O SAT 2 são testes específicos de matérias, e como eu fiz escola que não era em inglês, eu pude fazer o TOEFL e o SAT 2. Em vez de fazer o SAT 1, que é de inglês e matemática, muita gente que faz escola americana ou britânica tem que fazer isso. Então eu acabei fazendo o SAT 2, escolhi 2 matérias, que eram física e matemática. Eu escolhi essas matérias, você pode escolher qualquer matéria, e a pontuação vai de 0 a 800. São várias perguntas de múltipla escolha. E se você procurar online, eu vou achar uns links para colocar aqui para vocês, que vocês podem fazer simulados, né, de SAT, para entender um pouquinho como são essas perguntas. Não é complicado. Para quem tem uma educação forte no Brasil e aprende o conteúdo que a gente aprende para o vestibular brasileiro, você tá bem para a prova da SAT. Então, só precisa fazer alguns simulados para entender um pouquinho de qual que é a pegada da SAT. Então eu vou colocar alguns links aqui que eu acabei aprendendo depois, né? Porque na verdade eu fiz tudo tão em cima da hora que não deu pra fazer simulados, mas depois eu aprendi que tem muito conteúdo online que você pode praticar o SAT. Legal. E além disso, você pode mandar mais coisas sobre projetos que você faz, coisas que você quer dividir com as pessoas. Mas basicamente são essas coisas que eu expliquei pra vocês, né? Um formuláriozinho inicial com informação sobre, simples, né? Nome, qual que provavelmente vai ser o diploma que você vai querer fazer, e a gente volta para isso, porque lá você não precisa prestar engenharia ou prestar biologia, você presta MIT e depois decide o curso, a gente vai voltar para isso. Mas então, basicamente, formuláriozinho básico com informações sobre você, redações, textos sobre os seus projetos, listas sobre os seus projetos, tudo que você quiser falar. TOEFL, 2 provas do SAT de matérias, recomendações, e tem uma coisa que é opcional, mas eu acho que é super, super essencial, que é uma entrevista com um ex-aluno do MIT. Então você tem a chance, se você mandar aquelas primeiras informaçõezinhas que eu falei, nome, interesse e tal, cedinho no processo, você pode descobrir, eles te mandam uma lista de entrevistadores que tem na sua região, que são ex-alunos do MIT, você pode fazer uma entrevista ao vivo com eles para eles conhecerem um pouquinho mais sobre você. Eu acho isso essencial. Tipo, o cara conhece mais sobre você, você pode fazer várias perguntas sobre o MIT, é uma maneira de você e o MIT entenderem se aquilo realmente faz sentido. Sabe? Porque muitas vezes a galera pensa, eu quero MIT, né? Mas talvez não seja a melhor universidade para você. Talvez uma outra universidade tenha mais a ver com o que você queira fazer depois na vida. Então, não é nenhum problema você descobrir que aquilo não é exatamente o que você mais quer. Então, a entrevista é muito bom para isso. Para o entrevistador te conhecer como pessoa e para você conhecer um pouquinho mais do que é o MIT ao vivo, né? Tem muito valor isso daí.
Legal, então esse é o processo de aplicação. Ele abre em meados do ano anterior, pelo qual você está prestando, então vamos supor, que eu quero entrar no MIT, eu entrei no MIT em 2006, né? Como que é o tempo, né? Como acontece? Saiu uma cartinha de admissão falando que eu tinha entrado 18 de março e as aulas começam no segundo semestre, começaram em setembro, né? Então tinha 6 meses desde que saiu o resultado até começar as aulas. Mas eu tinha que mandar todos os documentos para aplicação, lembra? Saiu em março o resultado. Todos os documentos que eu falei tinham que estar enviados até 1º de janeiro, né? De 2006, no meu caso. E mais do que isso, várias dessas coisas, principalmente o lance da entrevista com os alunos e a inscrição para o SAT, tinham que ser feitas meses e meses antes de janeiro. Para janeiro você conseguir enviar todas essas coisas. Eu vou colocar o linkzinho aqui, daí vocês veem, cada ano muda um pouquinho as datas, vocês veem tudo certinho de qual que é os prazos, quais são as coisas específicas. Legal. Mas isso sobre o processo de aplicação. Agora, chegando lá no MIT, eu acabei trabalhando no setor de admissão e conhecendo um pouquinho mais sobre qual é a expectativa deles quanto às pessoas que aplicam, né, que prestam MIT e que vão para o MIT. E eles procuram 2 perfis muito, muito claros para os estudantes do MIT. Um perfil é aquela pessoa que é o melhor do mundo em alguma coisa e faz com propósito. Então é aquela pessoa que ganhou medalha de ouro no concurso mundial de matemática, ou aquela pessoa que foi para as Olimpíadas com algum esporte, certo? É uma pessoa que é muito, 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 muito boa em alguma coisa que faz e faz com propósito, né? Eles gostam desse perfil. Só que eles gostam também de outro perfil. Eles gostam do perfil da pessoa que é interessada em um monte de coisa. Faz todas as coisas muito bem feitas, mas não é o melhor do mundo em nada. Mas, por exemplo, é interessado em literatura, já escreveu alguma coisa, é interessado em matemática, em exatas, é interessado em outras ciências também. Se tivesse uma feira de ciências, construiu alguma coisa muito interessada, é interessado em esporte. Então é aquela pessoa que é interessado num leque muito grande de coisas, faz tudo com muita boa vontade, muita assim, garra de melhorar, mas não é o melhor do mundo em nada, né? Esse é muito mais meu perfil, por exemplo. Então, eu era interessada em português, eu gostava de escrever, eu era interessada em feiras de ciências, eu era interessada em matemática, eu gostava de música, de esporte, de tudo um pouco, né? E tudo eu tinha um interesse muito genuíno em aprender mais e melhorar, e fazia com carinho, né? Eles gostam desse perfil. Da pessoa que faz todas essas coisas também com propósito, querendo aprender. E tem o que eles chamam de well-rounded, né? Sabe um pouquinho de tudo e cada vez sabe um pouquinho mais de tudo. Eles gostam disso. Então eles procuram esses 2 perfis. Isso é importante saber. Legal. Daí vamos supor que você aplicou, né? Você prestou. E como eu estava explicando, você não precisa prestar cursos específicos. Você até fala, eu tenho interesse no curso tal, ou curso tal, ou curso tal, mas você só declara o seu curso específico lá dentro. Então eu vou explicar um pouquinho como é a experiência dentro do MIT, que eu acho que é legal entender isso daqui. Começa por essa diferença, que você não presta nada específico, né? Você presta MIT. Então, por exemplo, eu entrei no MIT e lá dentro tem algumas aulas que todo mundo tem que fazer. Por exemplo, independente do curso que você decida fazer, você tem que fazer biologia, você tem que fazer 8 aulas de humanas que você pode escolher, né? Então, você acaba se formando de uma maneira muito completa, isso é muito legal. Mas no segundo ano você acaba decidindo qual que é o seu curso principal. E agora vem o conceito que eles chamam de major. O major é o seu curso principal. Um major no MIT é equivalente a um bacharel aqui no Brasil. Então, se eu faço um major em ciência da computação, é a mesma coisa que um curso de 5 anos aqui no Brasil em ciência da computação, certo? Além do conceito de major, eles têm o conceito de minor. É como se fosse um diploma compacto, né? É muito legal. Não é tão grande quanto o major, mas você aprende muito do que é necessário para conseguir até trabalhar nessa área do minor, né? E é muito comum no MIT alguém fazer um major e um minor. Isso é muito, muito comum. E o MIT, na verdade, se você for acumulando matérias, você pode ir acumulando majors e minors, até um máximo de 2 majors e 2 minors. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz 2 majors. Um major de engenharia elétrica e ciências da computação, que era um major dos 2 ao mesmo tempo. Um outro major de administração. E eu fiz um minor de matemática e um minor de economia, certo? Como você consegue acumular tantos diplomas? As pessoas, em geral, no MIT fazem 4 matérias por semestre, porque as matérias são muito lotadas de lição de casa e tomam muito tempo. Então, 4 matérias já tomam muito do seu tempo, muito mesmo. Só que se você quiser fazer um pouquinho mais de matéria, você pode ir acumulando outros cursos, né? Tanto major quanto minor.
Então eu acabei acumulando esses majors e minors para fazer mais matérias nos semestres e completar esses diplomas compactos e diplomas completos, né? E o legal é que, assim, até os diplomas, eu fiz esses diplomas que eu mencionei pra vocês. Mas além disso, eu fiz aula de japonês, fiz aula de música. Então, o MIT é uma universidade, tem um universo de matérias, né? E mesmo depois que você declarou o seu curso principal, você ainda pode fazer qualquer matéria dentro do MIT, né? Por isso que eu pude fazer música, pude fazer dança, pude fazer japonês. Não tem a ver com os meus cursos principais, mas eu queria aprender essas coisas. Então eles dão abertura. Eles gostam dessa mistura interdisciplinar, mistura de cursos. E que é muito legal mesmo, né? Muita inovação, muita ideia surge dessa mistura de pessoas de backgrounds diferentes. Então isso é muito legal. A experiência no MIT é fantástica, eu poderia falar horas e horas sobre isso, mas eu acho importante entender essa distinção, né, de que você não presta um curso direto, que você pode declarar ou mudar seu curso lá dentro, e você pode experienciar coisas novas. Isso é muito legal. Uma outra coisa que eu acho legal mencionar na experiência no MIT é que todo mundo mora na faculdade, né, nos Estados Unidos tem muito esse conceito que com 17, 18 anos, quando você vai para a faculdade, você sai de casa e você vai para faculdades longe da sua casa, né? O MIT fica no estado de Massachusetts. Quase ninguém que faz MIT morava em Massachusetts antes. Então até os americanos, né, esses 900 americanos que vêm todo ano para o MIT, muitas vezes vêm de longe. Vêm da Califórnia, vêm do estado de Washington, vêm do meio do país, às vezes vêm de Nova York, que é mais pertinho, mas ainda não é o mesmo estado. Então tem muito essa cultura. E muita gente mora dentro da faculdade, né? Aliás, no primeiro ano é obrigatório morar dentro da faculdade. E depois, em outros anos, você pode ou não morar dentro da faculdade. Você pode morar em Boston, né? O MIT fica em Cambridge, uma cidadezinha do lado de Boston. E muita gente mora em fraternidade. Então, assim, o MIT tem várias casas legais. Tem várias casas culturais. No primeiro ano eu morei numa casa chamada Casa Alemã. E daí no segundo ano eu me mudei para uma fraternidade. Lá eles têm irmandades, fraternidades, repúblicas. E é um estilo de vida muito interessante, porque você tem que cuidar da casa. E você conhece gente do mundo todo, né? No caso da fraternidade que eu morei, chama Delta Psi, sabe? Aquelas coisas com... que você vê em filme mesmo, né? Com as letras gregas, é o estudante que organiza a casa. Então, tanto quanto bagunçado, né? Mas é uma experiência sensacional. No nosso caso, 75% dos estudantes eram internacionais. Então, do meu lado moravam israelenses, do outro lado uma venezuelana, mais pro outro lado um turco. Então, pra mim isso foi uma experiência muito, muito rica. Mais do que as aulas até. Aprender culturas diferentes foi muito legal. Então eu adorei essa experiência de morar na faculdade e você aprende a se virar sozinho demais, né? Porque é a sua vida lá de uma maneira que não tem ninguém te ajudando, de lavar a roupa até pagar pelas suas coisas, muitas vezes são os estudantes que estão se virando sozinhos com 17, 18 anos. Eu acho que isso tem um valor gigante, tanto no momento quanto no futuro, para você aprender que você consegue ter controle sobre as suas coisas, se você precisar ter controle, né? Então, legal. Falei um pouquinho do processo de aplicação, falei um pouquinho dos perfis pelos quais o pessoal do MIT se interessa. Isso é um resumão, né? Obviamente tem exceções. Falei um pouquinho de como é a experiência no MIT. E agora eu queria falar um pouquinho sobre como pagar o MIT, que muita gente pergunta isso. O MIT é muito caro, e inclusive várias universidades americanas são muito caras, né? Nos Estados Unidos tem muita cultura do colegial público ser muito bom e as faculdades serem muito caras. Na verdade, os pais de americanos, quando as crianças nascem, os pais já começam uma poupança e todo mês colocam lá alguns dólares para quando a criança tiver 18 anos ter um fundo para conseguir pagar a faculdade. Os Estados Unidos é conhecido por essa cultura, né? No caso do MIT, a anuidade é $30.000, só a anuidade, fora moradia, tem moradia, tem comida, tem livros, né? Então eles estimam que a cada ano acaba sendo $55.000. Eu não preciso nem falar que isso era inviável no meu caso, mas eles têm algo muito legal que é o que eles chamam de need blind. Eles aceitam as pessoas, independente das pessoas conseguirem pagar ou não. E se você quiser ir para o MIT, depois de ser aceito, eles vão fazer de tudo para conseguir te ajudar a pagar o MIT, seja por bolsas ou por trabalhos. Isso é muito, muito legal. Eu não sei de ninguém que não foi para o MIT por causa do dinheiro, né? Mesmo sem ter nada. No meu caso, assim, até 10% disso era absurdamente caro, né? O que aconteceu? Eu acabei ganhando uma bolsa, a bolsa era parcial, eu consegui negociar uma bolsa maior, né? Então uma certa porcentagem era bolsa, mas mesmo eu tinha que pagar um restante que ainda era muito, muito alto para mim. O que eles fizeram? Eles ajudam as pessoas a planejar empregos também, né? E tem muito emprego dentro do MIT. Então, chegando no MIT, como que eu fiz para conseguir pagar? Isso era muito, muito, muito caro. E não só isso, eu não queria fazer com que meus pais se afogassem em dívidas. O MIT era um sonho meu, sabe? Eu não queria que, por causa de um sonho meu,
eles tivessem um peso gigante para a vida toda. Então o que eu fiz? Negociei essa bolsa, mais de 50% foi em bolsa, mas os 40%, 30% restantes ainda eram muito, muito alto para mim, né? Muito alto. Para uma jovem que está estudando e não trabalhando. Mas eu resolvi começar a trabalhar muito cedo. Dentro do MIT tem emprego, tem vários empregos diferentes. No meu primeiro ano eu trabalhei desde ligar para ex-aluno e pedir doação por MIT, que era algo que para eles tinha muito valor, muita importância. Até no setor de admissão do MIT, quando estava dando aquelas dicas do que quais são os perfis que eles gostam, foi porque eu trabalhei no setor de admissão do MIT. Trabalhei como consultora na área de economia quando estava fazendo o meu minor de economia. Trabalhei no Media Lab, que é um negócio muito legal, eu trabalhava com robôs. Né? Trabalhei corrigindo lição de casa, de matemática, trabalhei com tudo que vocês podem imaginar. Isso daqui vai somando $10 aqui, $10 ali, $10 aqui, vai juntando. Claro que não vai pagar tudo, mas o MIT também tem muitas férias. Então não só janeiro é opcional, que são as férias de inverno de lá, janeiro é inteiramente opcional, você pode trabalhar. E além disso, as férias de verão são 3 meses e meio de férias, que você pode trabalhar também, em estágios remunerados. E eu acabei fazendo isso, todo ano eu trabalhei em estágios remunerados, quase todo janeiro eu trabalhei, né? Então assim, se eu tinha a oportunidade de estar fora da MIT e ir para a sede de alguma empresa, e não só aprender, mas também continuar juntando meu pezinho de meia para pagar o MIT, era muito importante. Então, por exemplo, primeiro ano eu fui para a Microsoft, era um estágio remunerado. Não só isso, lá eu aprendi que eles tinham bolsas para as pessoas que deram um bom trabalho na Microsoft, eles tinham bolsas que ajudavam a pagar a faculdade, além de remunerar. Então, assim, se você for para o MIT, tem 1 milhão de oportunidades que, se você começar a aprender, dá para agarrar e te ajuda a diminuir essa dívida gigante que você faria se você simplesmente estudasse e não trabalhasse. Então eu acho assim, tem uma maneira, o dinheiro, por mais que pareça um negócio absurdo e algo muito difícil, tem uma maneira de conseguir bolsa, tem uma maneira de conseguir trabalho dentro do MIT, trabalho fora do MIT, bolsas não só do MIT, mas bolsas de empresas que você trabalhou. Então assim, é questão de procurar, isso tem. E eu vou colocar alguns links aqui embaixo. Por exemplo, eu ganhei uma bolsa era um prêmio da Google que chamava Anita Borg, eu descobri sobre esse prêmio quando eu fiz o estágio na Google. Então de uma oportunidade você vai descobrindo outras oportunidades. Na Microsoft eu ganhei uma bolsa também, vou ver se eu encontro o link, se ainda existe, eu coloco aqui. Tem uma sociedade de engenheiras, de mulheres engenheiras também deu uma bolsa. Então você vai somando as bolsas, vai somando seus trabalhos, isso você acaba conseguindo pagar. Então, claro, dá um susto, né, esse negócio do dinheiro. Eu tinha um susto também, porque era eu pagar ou não ia pagar, né? Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro, eu tinha que trabalhar para conseguir. Mas o legal é que você ter esse compromisso e conseguir é uma coisa que você leva para a vida toda como algo que você conseguiu arcar, né? Conseguiu pagar. E aprender isso com 18, 19 anos tem um valor gigantesco. Né? Quando você for começar alguma coisa mais velha, ou quando você for trabalhar em outra empresa, você saber que você está escolhendo, tendo controle sobre a sua vida, tem um valor muito, muito grande, que você só entende quando você for trabalhar. Então eu comecei a trabalhar antes disso, na verdade. E eu sou a primeira pessoa a falar que quanto mais cedo você trabalhar, melhor. Então é isso aí. Esse é um geralzão do MIT, né? 25 minutos de conteúdo para vocês. Eu poderia falar por muito mais tempo, mas eu acho que só vai confundir nesse momento e fica muito longo também. Então, aqui é o conteúdo sobre MIT e a cada 3 meses ou alguma coisa assim eu vou também fazer um Twitch Cam, que é uma conferência que eu fico ao vivo na web respondendo a perguntas que vocês tenham, né? Então eu vou colocar também aqui o link da próxima Twitch Cam, eu vou sempre atualizar o link da próxima Twitch Cam. Então se vocês tinham outras perguntas sobre MIT que não foram respondidas aqui, vocês podem mandar para esse link que eu vou colocar aqui embaixo e para a próxima Twitch Cam que eu vou fazer nas próximas semanas. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo, mas no caso, para quem tá vendo esse vídeo agora, eu vou colocar o link, não vou falar nenhuma data no vídeo, porque se tiver passado a data não faz sentido. Então eu vou deixar sempre atualizado a descrição. Mas é isso aí. Obviamente tem muitas informações que são diferentes, caso você queira prestar outras universidades americanas. A que eu mais sei é o MIT, porque foi a que eu prestei e a que acabou dando certo. Eu não prestei mais nenhuma, então eu não deu tempo, eu tava tão em cima da hora que eu acabei prestando só MIT lá fora. Mas eu vou colocar um link aqui também, que fala mais informações sobre outras universidades, caso vocês queiram prestar outras universidades. Então é isso daí, gente. Um ótimo dia pra vocês, espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.